Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Jornal da Cidade desta segunda-feira de feriado, dia da Proclamação da República. Nós abrimos essa edição sabendo mais sobre a data de hoje. O professor Tarzan Leão esclarece o assunto Proclamação da República. Mais uma vez aqui no Jornal da Cidade, o professor Tarzan fala o que é a Proclamação da República, professor? Bom, a Proclamação da República foi um movimento civil e militar que teve como fim último a derrubada da monarquia aqui no Brasil. Isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, na cidade do Rio de Janeiro, sede do Império, sede do governo. Mas para a gente entender a República, para a gente entender a proclamação da República, é preciso conhecer um pouquinho de seus antecedentes dentro da história do Brasil. Isso é fundamental. Nada acontece de uma vez, digamos assim. Há sempre o que nós chamamos de aquilo que vai precipitar aquele acontecimento histórico. Na linguagem popular, a gota d'água. Então, a monarquia já estava se desgastando e chegou então aquele momento oportuno para que houvesse um rompimento definitivo com aquelas forças. E um nome muito falado aí é o Marechal Deodoro da Fonseca. Quem foi Marechal Deodoro da Fonseca, professor? O Marechal Deodoro da Fonseca, como o próprio nome já diz, o título, era um militar de alta patente. Ele era general, teve uma participação muito grande, portanto, era alguém que servia ao Império, que servia ao imperador, que naquele momento era Dom Pedro II. E Deodoro teve uma participação importante dentro do Exército Brasileiro, foi chefe militar no Rio Grande do Sul, que é ainda hoje a região militar mais importante em todo o território nacional. Ele participou da Guerra do Paraguai, teve uma participação significativa, tinha certa liderança no meio dos militares e durante um período que aqui no Brasil foi instituído que os militares não podiam se manifestar publicamente através de jornais, dando sua opinião política, sem que houvesse o consentimento do ministro da Guerra, ele permitiu, quando ele era chefe militar no Rio Grande do Sul, que alguns militares se manifestassem politicamente e ele não os puniu. Claro, essas manifestações eram algumas delas contra o próprio Império ou contra setores das forças, principalmente nessa questão de restringir o que se entende como liberdade de expressão. Isso é muito profundo e muito sério, porque o entendimento geral é que, de fato, as Forças Armadas não são políticas, não são um partido político e que não devem atuar politicamente na sociedade, nunca. Elas devem ser servidoras do Estado, no caso atual da República, e não ter nenhuma identificação com nenhum tipo de governo, seja ele de esquerda ou de direita. As Forças Armadas devem passar longe dessas questões políticas. Sempre houve no DNA das Forças Armadas aqui no Brasil um conteúdo político muito forte. E nós vemos isso naquele momento, que vai então ser um dos fatores que gera o que nós chamamos de crise militar, que vai enfraquecer a monarquia aqui no Brasil. Então, Deodoro ficava meio que, embora fosse fiel ao imperador, ele jogava nos dois times. Quando era conveniente, ele deixava então que militares indisciplinados agissem sob suas ordens sem que ele aplicasse a lei para punir severamente. Então, era uma figura dúbia, digamos assim. Esse é Deodoro, esse é aquele que vai, nos 45 minutos do segundo tempo, assumir o protagonismo daquilo que nós conhecemos como Proclamação da República, que foi, na verdade, uma quartelada que aconteceu na madrugada de 14 para 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro. Professor, e a monarquia já estava em crise? A monarquia estava vivendo uma crise, ela dava sinais de crise. Essa crise, eu já falei que já existia com o setor militar desde a Guerra do Paraguai, porque lá na Guerra do Paraguai
os brasileiros se depararam com uma outra cultura, com uma outra realidade, se depararam também ali com pessoas que tinham uma ideia de república, uma ideia de nação, e mesmo o exército, em alguns aspectos, era muito mais forte, muito mais disciplinado do que o exército brasileiro. É claro, o exército brasileiro dizimou a população paraguaia, não somente os militares, mas inclusive a população civil. Você fale em quem quiser no Paraguai, mas não cite, por exemplo, Duque de Caxias, porque você não será bem visto. Lá ele é o anti-herói, um homem que destruiu o país, embora aqui seja herói nacional. Os militares, então, junta esse contexto da Guerra do Paraguai com as proibições que aconteceram para que eles não se manifestassem politicamente, eles começaram então a se distanciar, digamos assim, da monarquia como sistema de governo. Esse é um ponto. O segundo ponto que enfraquece muito a monarquia, lembrando, em 1889, em 1888, um ano antes da proclamação da República, teve a Lei Áurea, que foi a última lei abolicionista. Antes da Lei Áurea, nós tivemos muitas outras leis que restringiam a escravidão negra aqui no Brasil. Lei do ventre livre, a Lei Bill Abirden, que proibia o tráfico negreiro, a Lei sexagenária, que escravos a partir de 60 anos seriam libertos. Acontece que, no geral, a vida útil de um escravo era até os 32, 35 anos no máximo. Então, praticamente nenhum escravo se beneficiou disso. Mas os proprietários de terra e, consequentemente, de escravos, principalmente com a Lei Áurea, que perderam sua força de trabalho gratuita, os escravos, eles reclamavam do Império que não foram indenizados. Grosso modo, seria como hoje o governo tirar todos os implementos agrícolas, as máquinas agrícolas dos grandes fazendeiros, confiscar e não indenizar aqueles fazendeiros. Claro, nós estamos falando de vidas, mas eu estou tentando aqui raciocinar com a mente daqueles proprietários de terra. Então seria como hoje o governo tomar as máquinas dos grandes proprietários de terra e não indenizar. Os negros, naquele momento, era a força que os proprietários de terra tinham para tocar as lavouras, tudo, força escrava, ou seja, custo praticamente zero para os senhores. Esses escravos foram libertos e os proprietários de terra reclamavam que não foram indenizados por isso. Mas a situação dos escravos não foi nada boa, porque não houve naquele momento, por exemplo, uma reforma agrária para assentar os negros na terra para que eles não precisassem sair do lugar onde eles viviam para ir engrossar os grandes centros urbanos. Você só vai entender, por exemplo, a formação das grandes periferias do Rio, São Paulo, um pouco menos, mas Salvador, na Bahia, dentro desse contexto da Lei Áurea. Os negros, então, sem ter mais trabalho no campo, vão para as cidades. Então você tinha mais um caldo aqui muito forte de descontentamento com a monarquia, os proprietários de terra, e os negros, embora ficassem contentes com a Lei Áurea, mas muitos deles sabiam que aquilo tinha sido uma lei que beneficiava muito mais outras pessoas do que a eles mesmos. Teve um terceiro fator que enfraqueceu o regime, a relação com a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, as igrejas cristãs de modo geral, têm uma relação de conflito com a maçonaria. O que aconteceu? Naquele momento, houve um momento que foi proibido que maçons participassem da vida da igreja, recebessem a comunhão e tudo isso. E o governo estava cheio de maçons, as próprias forças armadas estavam cheias de maçons. Então, aqui no Brasil, quando o Papa publicava uma lei para toda a igreja, aqui no Brasil aquela lei tinha que ser submetida ao monarca, ao imperador. Essa, por exemplo, da maçonaria, o Brasil não seguia. Mas 2 bispos aqui do Brasil, de Olinda e Recife do Pará, eles não seguiram as normas
monárquicas seguiram o Vaticano em relação à maçonaria e gerou uma grande crise. Foram presos, mandados para a Ilha das Cobras. Foi uma situação, de fato, que gerou um descontentamento muito grande da cúpula católica e os católicos que eram maçons e católicos. Tudo isso gerou um conflito muito grande com o Império, e aí o Império perdeu outra base de apoio, a Igreja. Vocês sabem que a Igreja sempre é uma força importante de apoio aos governos. Isso nunca ficou tão claro como está sendo agora no momento brasileiro, quando o atual presidente busca nos evangélicos a sua principal base de apoio. É isso que nós estamos vendo. Então, quando você perde essa base de apoio, isso tem um significado muito grande. 3 fatores, então, foram importantes para a queda do Império: a questão militar, a questão escravocrata e a questão religiosa. Isso enfraqueceu o regime, isso enfraqueceu o imperador. Professor, e aproveitando a sua presença aqui no Jornal da Cidade, o que o senhor poderia nos dizer sobre os militares? A gente poderia fazer uma outra reflexão aqui. Qual o papel das Forças Armadas, do Exército nesse processo todo? Bom, primeiro a gente precisa entender que as Forças Armadas aqui no continente americano têm algo que parece que está no DNA delas, que é o golpismo, e também se identificar como um partido político. Para você ter ideia, nós tivemos aqui no Brasil, de 64 a 85, 21 anos de ditadura militar. Pois bem, nem nos 21 anos, durante os 21 anos de ditadura militar, em nenhum dos governos militares, nós tivemos tantos militares de alta patente ocupando cargos na esplanada dos ministérios como nós temos hoje aqui no governo atual. Ou seja, hoje as Forças Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, está atuando muito mais como um partido político do que cumprindo seu papel constitucional. Você deve se lembrar que em 2018, no ano das eleições presidenciais, tinha um habeas corpus para ser julgado no STF, e aquele que se fosse julgado favorável ao ex-presidente Lula, que estava preso em Curitiba, ele podia ser solto, recuperar seus direitos políticos e concorrer até a presidência da República. Isso poderia acontecer. Ou mesmo mais tarde, ainda que ele não pudesse mais concorrer, uma vez que as candidaturas já estavam definidas, ele solto poderia sair no país inteiro fazendo campanha para o candidato do seu partido. Naquele momento, um ministro militar, um militar de alta patente, publicou um tweet ameaçando o STF. Você pode não lembrar disso, mas ele fez uma ameaça velada ao STF, dizendo o seguinte: o recado era o seguinte, vê se deixa ele preso, para que não venha mudar esse quadro aqui, se não... Então, nos últimos anos, as Forças Armadas têm atuado como um partido político aqui no Brasil, um partido extremamente perigoso, porque é armado. Então, está no DNA das Forças Armadas de todo o continente sul-americano, com raríssimas exceções, o golpismo. Isso faz parte, é algo que a gente precisa ficar sempre em alerta. Essa questão militar precisa ser debatida seriamente no Brasil, à luz da Constituição Federal, para que os militares assumam definitivamente, de uma vez por todas, o papel constitucional que lhe é reservado pelo texto pétreo, o texto régio, aquele que nos governa. Então, isso é muito sério. Agora mesmo, esse ano, dia 7 de setembro, houve uma ameaça de golpe, setores militares. Esse golpe não foi efetivado porque, de modo geral, não houve apoio das forças. Mas se tivesse havido, com certeza o presidente da República tinha chegado a termo na sua tentativa de golpe de 7 de setembro. Então nós ficamos sempre meio assustados, as Forças Armadas ninguém toca muito. A lei de anistia de 79, por exemplo, protegeu os militares torturadores de serem julgados, como a Argentina fez, como o Chile fez, como o Uruguai fez, os países todos que passaram por ditaduras
eles julgaram os torturadores, julgaram os ditadores, julgaram os golpistas e a eles foi aplicada a lei. Aqui no Brasil, não. Ficou o dito pelo não dito. Aliás, se você perceber, aqui no Brasil as coisas são sempre assim. Elas mudam para continuar do mesmo jeito. O movimento republicano foi mais ou menos isso aí, e os militares, então, têm esse papel dentro da história do Brasil sempre de conspirar, na verdade. Em vez de defender a Constituição e a ordem, eles conspiram quando politicamente eles discordam de quem está no poder. Isso é muito sério e nós precisamos pensar sobre isso. Professor, e você quer adicionar alguma questão importante sobre esse assunto, aproveitando essa data? Uma última questão sobre a República. Eu penso que essa, de maneira nenhuma, nós podemos deixar escapar. O que mudou? Nós tínhamos, então, um imperador, Dom Pedro II, um sistema monárquico de governo, e houve uma ruptura para o sistema republicano de governo. O que foi que mudou com isso aí? Uma mudança, eu acho, importante e significativa. A monarquia é hereditária, ou seja, o poder só poderia ser exercido por pessoas da família real portuguesa, que nem era brasileira, da família real portuguesa, os Orleans e Bragança, que ainda estão aí reclamando o trono, de vez em quando eles fazem um barulhozinho aqui no Brasil. Então só eles poderiam ser o chefe político, o chefe de governo. Mesmo quando era uma monarquia parlamentar, como era o caso aqui no Brasil, mas esse papel de representante do país era para o imperador e, no caso, a família real. O sistema republicano rompe com isso, entra o sistema presidencialista e, com essa ruptura, algo importantíssimo é que é a população, através do voto, que escolhe os seus representantes. Naquele momento, quando houve o golpe, a quartelada de 15 de novembro, claro, não era a população que votava, só quem podia votar era gente que tinha dinheiro, gente que tinha poder, tinha a questão do voto de cabresto, ou seja, os proprietários, os ricos, né, levavam as pessoas ali que eles dominavam e que votavam em quem ele quisesse. Nós conhecemos essa história toda, essa ideia agora de voto impresso, é essa ideia mesma, é para você dominar o eleitor. O bom é o voto extremamente secreto para ninguém saber em quem você vota. Aqui no Brasil, durante muito tempo, foi o voto de cabresto, mas ainda assim a população podia votar. Os homens, porque as mulheres não podiam votar, elas vão conquistar o direito de voto muito tempo depois da República. Outra questão que a República trouxe e que eu acho importante, além do povo poder escolher o seu representante, o presidente da República, foi a divisão, o rompimento entre igreja e Estado. Durante o Império, igreja e Estado eram uma coisa só. Ou seja, não existia, por exemplo, o casamento civil. O casamento era um único só, o da igreja. Você também não fazia registro de nascimento, era o batistério que servia como registro de nascimento. Com a separação entre igreja e Estado, instituiu-se também o casamento civil. Ou seja, alguém que não fosse da Igreja Romana ou que não desse nem importância para a questão dos sacramentos, ele ou casava contra a vontade na igreja ou ficava amaziado, que era um problema muito sério. Agora não, foi instituído o casamento civil e a pessoa podia então casar no civil sem ter nenhum tipo de cerimônia religiosa. Houve a separação. É o que prevalece ainda hoje. Quantas pessoas são casadas no cartório sem que tenha havido nenhum tipo de cerimônia religiosa? Outra questão também nesse aspecto foi importante, foi a laicização dos cemitérios. Durante todo o Império, os cemitérios eram administrados pela Igreja Romana. Então, por exemplo, se morresse um judeu, ele não podia ser enterrado no cemitério, porque ele era da Igreja Católica. Todo enterro era precedido de um culto fúnebre. Se um crente, um evangélico, morresse, era negado a ele também o cemitério, porque o cemitério era uma administração da Igreja Católica. E para a Igreja Católica,
tanto o judeu quanto o protestante eram pessoas incrédulas, pessoas que não faziam parte da igreja, então estavam excluídas. Se elas tinham se auto-excluído ou sido excluídas da igreja, evidentemente, a elas também seria negado o cemitério. Isso é muito sério, a gente sabe. Isso entristecia muito as famílias brasileiras. E aí a República acaba com isso, laicisa o cemitério é administrado pelo poder público e não pelo poder religioso, e nele pode ser sepultado qualquer pessoa. Outro detalhe, naquela época um suicida não era sepultado no cemitério, era negado o cemitério para um suicida. Então eram situações assim bem complicadas. Mas no principal a República não mudou, que foi a vida do povo. A vida do povo não mudou. Dizem os cronistas que no dia 15 de novembro o povo assistiu bestificado, essa é a expressão que eles usam, o povo assistiu bestificado àquele movimento no Rio de Janeiro porque nem sabia o que estava entendendo, porque não foi um movimento popular, foi um movimento de elite que estava se sentindo prejudicada com o governo e então resolveu romper com o governo. O Brasil está cheio disso, nós vemos isso em vários momentos na história brasileira. Mais recentemente, nós vimos isso em 2016, quando uma parte da elite rompe a ordem constitucional. A gente conhece essa história. Então, não houve mudança significativa. Nós temos uma elite atrasada, retrógrada, que ela não só quer ganhar muito, mas ela se sente incomodada se as classes populares também ascenderem socialmente. Muita gente estava insatisfeita porque tinha que viajar de avião há 10, 15 anos atrás, dividindo a mesma poltrona. O sujeito rico, empresário de terno e gravata, ter que dividir a mesma poltrona ali do avião com um guarda, com uma empregada doméstica, com um agricultor, com alguém de origem pobre. A elite brasileira não admite isso de forma nenhuma. Então, isso está também no DNA do Brasil, essa grande diferença social, e a República, neste aspecto, não fez nada, porque ela não foi um movimento popular, ela foi um movimento de elite. Então, o povo mesmo, a população mesma, não mudou nada. Aliás, aqui no Brasil, diz-se que as coisas mudam para ficar do mesmo jeito, e nós sabemos disso muito bem. Qualquer governo de inspiração popular, ele é sempre destituído do poder, porque a elite não permite que isso aconteça no nosso país. Nada mudou de bom neste aspecto, no aspecto social, divisão de bens, com relação à República, lamentavelmente. Não foi assim em outros países do continente americano, que houve realmente mudança, inclusive para a população, porque a República foi um anseio popular, foi um movimento genuinamente popular. Aqui não foi. Foi uma quartelada que aconteceu. Setores da economia, principalmente agrícola, militares, que romperam então com o governo monárquico e instauraram a República, infelizmente. Mesmo assim, viva a República. Mesmo assim, viva a liberdade que nós temos hoje de poder, inclusive, debater esse assunto e fazer uma crítica clara, sem nenhum tipo de restrição. É isso aí. Muito obrigada, professor Tarzan, por essa grande e rica contribuição aqui para o Jornal da Cidade, levando história e informação aos paracatuenses